Ok, como vão todas? Bom dia e boa tarde, não é? Bom dia para a Bom dia, Leuzene, que está no Rio Grande do Norte. Boa tarde para nós, né, Carol é e eu, que verdade, é estamos aqui verdade. em Portugal. E hoje estaremos com a segunda parte dos estudos sobre o educador, né? Na verdade, o pediatra, né, polonês, Janusz Korczak. Então, nós vamos trabalhar um livro dele, está aqui comigo, esse eu tenho pessoalmente aqui, veio do Brasil, né? Quando eu voltar a ser criança, certo? Vocês encontram também na internet, PDF, etc, não é? Então, nós dividimos em alguns capítulos. Hoje nós não temos a presença da Silene, mas a Silene deixou registrado em vídeo a parte dela, né? Eu já vou falar quais são as partes do estudo de hoje. E a Silvia também não está podendo estar conosco, mas ela gravou a parte dela. Então, a primeira parte, que será o prólogo, né? O início e o primeiro dia, chama-se o primeiro dia, estarão comigo. Depois, o segundo dia, chama-se o segundo dia, né? A Leuzene. O Malhado, que depois a Carol vai dizer quem que é o Malhado, na história do Janusz Korczak. O Amor, que vai ser falado pela Silene. E os Dias Cinzentos, que vai ser falado pela Silvia, não é? Então, é muito interessante, já iniciando então a nossa parte, nós vamos então fazer aqui algumas coisas. Se você depois estiver assistindo o vídeo, você quiser fazer algum comentário no chat do YouTube, porque depois a gente vai fazer o upload para o YouTube, fique à vontade de colocar os seus comentários, tá bom? Então, Janusz Korczak se preocupa muito com a parte do direito das crianças, né? Tanto é que nosso estudo anterior, por favor, vejam o vídeo anterior, nós falamos sobre a importância dele como o primeiro precursor, vamos dizer assim, defendendo os direitos das crianças, que inclusive com o Dalmo Dallari criaram depois, né, os direitos da criança em termos de programa e tudo pela Unicef, eu acho que não, acho que pela Unicef, né, que, então, enfim, eles criaram, né, a Declaração dos Direitos das Crianças, né, então isso é muito importante, porque qual a preocupação dele? Então, no prólogo, é aquela velha história, né, Janusz Korczak, como pediatra, como educador, ele se preocupou muito, assim, como professor, porque ele foi um professor, e ele, no filme de 200 Crianças do Korczak, ele foi aquele que ficou durante alguns anos no final da guerra, não é? Nos anos de 41, 42, na verdade, no meio da guerra, no gueto, em Treblinka, na Varsóvia, e, logicamente, ali ele teve uma grande experiência pedagógica com essas crianças. Mas quando ele passa a refletir enquanto professor que ele foi, e depois ele fala, puxa, como que eu sou, como que eu fui enquanto criança, né? E quais as relações com meus pais, então com a mesologia, a gente fazendo um contraponto com a conscienciologia. Então, as reflexões dele são muito importantes para que a gente possa entender como que nós devemos ver a criança que está na nossa frente, seja o nosso aluno, no caso da Carol, que está direto também com as crianças em escola aqui portuguesa, a Leuzene também no seu grande já experiência, né, dentro da parte educacional, com várias, também tanto como lado de professora, como também no lado de educadora, e eu também com os meus alunos, não é, de inglês, mas, enfim, já desde que eu trabalhei com crianças, trabalhei com adolescentes, enfim. E quando a gente olha o outro lado, né, que é isso que Korczak faz, ele, no prólogo, ele começa a falar primeiro assim, quando ele era criança, ele falava, o que que eu vou ser quando crescer? Não é? Então, ali no prólogo, no início, antes de começar os capítulos, ele faz essa reflexão. E é muito interessante, né? Porque, assim, bom, eu vou ser professor, vou me casar, eu vou ter filhos, meus pais vão ficar velhos e depois eu vou cuidar deles, entendeu? Eles vão morar pertinho de mim. Então, ele faz uma série de viagens, né, mentais, reflexivas, sobre como que ele vai ser quando crescer e o que que ele vai ser, não é? Então, chegou um momento que ele estava já na vida adulta, nesse momento que ele decide voltar a ser criança para escrever o livro, decepcionado com a carreira de professor. Ele fala, eu estou cansado, as crianças não respeitam, né? A gente fica gritando em sala de aula, parece que isso
Lembra alguma coisa nos dias atuais? Ou não? Assim, crianças 30, 40, tudo junto, né? E naquela época também não era diferente, nos inícios dos anos de 1900, né? E 40, 30, enfim, não é? Então, você imagina que foi criança em 1920, 1910, 15, etc., né? No início do século XX. Então, a concepção dele, nesse sentido, é muito, é uma coisa crítica, né? Lógico, porque ele mesmo aqui no prólogo, ele teve uma situação de escola, ele fala, né? Também depois no capítulo 1, que é o primeiro dia, quando ele está criança, né? Ele imagina essa escola, porque ele fala, eu vou construir uma escola diferente. É uma escola, porque quando eu era criança, ele vê justamente na real criança dele, não é esse imaginário que ele está escrevendo aqui no livro, mas ele, enquanto criança, ele falou, a escola que eu estive era de apanhar, era de ficar no canto da sala, no milho, entende? Então, toda essa relação do sofrimento dele enquanto pequeno, ele retrata isso no capítulo 1º, como numa aula de desenho. Olha que interessante. Então, aí ele falou, eu vou criar uma escola aqui no papel. Aí ele dividiu a folha do papel em 3. Colocou lado direito, no meio ele pôs o recreio. Mas olha as figuras que ele coloca no recreio. Menino puxando o cabelo de outro, outro espancando o outro. Porque essa foi a realidade dele enquanto menino na escola. Então, ele, ao reportar em termos de desenho, dentro da aula de desenho, ele trouxe essas memórias e coloca ali. E o anseio dele, ao mesmo tempo, era de criar uma escola diferente. Então, ele, enquanto menino, quando ele se torna criança, ele já coloca esse plano de ação para o futuro, para ser uma escola diferente daquele que ele viveu. Eu vou construir uma escola diferente. Se eu fosse ser professor, né? Então ele volta a ser criança e querendo ser professor. Então é muito interessante esta viagem mental somática que ele faz, reflexiva, entre sair, sobrepairar a situação dele enquanto criança e crítico, as coisas que ele sofreu, com a vontade de ser professor e de, como professor, fazer a coisa diferente com relação aos seus alunos. Então, e críticos também com relação aos pais, né? Ele fala, bom, os meus pais, cada um vai ter um cachorro, né? Então, ele visualizando isso, não é? Também, assim, antes dele se tornar criança para escrever o livro, vamos dizer assim, essa mágica, né? Ele fala, mas ao mesmo tempo, olha o que acontecia na minha casa. Aí ele estava tentando descobrir as coisas com os pais, ele vira para a mãe, mãe, fita vermelha fica melhor num cachorro ou num gato? E a mãe responde, você rasgou a calça outra vez? E ele perguntando para o pai, todo velhinho precisa de um banquinho embaixo dos pés quando fica sentado? E o pai responde, todo aluno deve tirar boas notas e não deve ficar de castigo. Poxa, como é que é isso? Né? Que diálogo é esse entre pais e filhos? Isso acontece na atualidade? Sim ou não? Acontece. Acontece. E ele vai aprofundar essa discussão sobre o respeito do adulto, né, às crianças no segundo dia. No segundo Fala dia exatamente também. disso. Entendi. E você, Carol, isso acontece nas famílias? Sim, nas famílias e até mesmo nas escolas, infelizmente. Acho que muitas vezes não damos ouvido às perguntas das crianças, à conversa da criança, não é? Acho que é o prato do dia, como dizemos aqui. É o prato do dia, pois é. E essa ânsia dele, justamente, falou, puxa, aí olha a conclusão que ele chega. Então, deixei de perguntar, passei a deduzir as coisas sozinho. Por causa da falta de diálogo sincero do que ele buscava a resposta dos pais, e não vinha reprimendas, ele decide, então, a não falar mais com os pais e realmente a deduzir as coisas sozinho. Importante reflexão, né? Então, quanto que a gente ouve e como é essa escutativa e respeitosa em relação, por mais bobo, pelo critério dos adultos, que seja aquele tipo de pergunta.
não é? Ah, esse menino não sabe nada, quer fazer uma pergunta idiota, né? E é o que acontece muitas vezes, é um virar de costas, e a criança tem dentro da sua ingenuidade aquele tipo de retórica, e aí e o pai e a mãe não entendem essa retórica, né? Bom, então por isso ele fala, sempre imaginei, então, essa coisa da escola, ele queria construir uma escola, tá vendo? Que não seja apertada, para a gente não precisar se empurrar, pisar no outro, se esbarrar, etc. Enfim, na vida dele mesmo, ele vai ficar com as crianças lá naquela escola improvisada, dentro lá do gueto, e ao mesmo tempo ele criou como nós vimos na última discussão, uma série de recursos para poder promover diálogo entre as crianças, né? Mas você vai escrever, anotar, escrever uma cartinha, então tinha um canto lá que a pessoa escrevia, se tinha algum problema e alguma reclamação, ele poderia escrever, enfim, aí o Corsa ia lá, pegava aquela cartinha ou aquela coisa, para depois responder, eram 200 crianças, não era tão pouco assim, para poder dar a atenção necessária àquelas crianças órfãs, né? Então, é muito interessante, né, isso. Aí, e ele fala assim, porque o que acontece nesse prólogo? Então, de tudo isso, né, ele estava insatisfeito com essa coisa do adulto, do professor também está desgastado, ele falou, não, eu vou querer voltar a ser criança, eu vou querer... Porque a criança, em relação ao adulto, ela é muito mais feliz, ela é mais despojada das coisas, o adulto é muito fechado, é cheio de problemas, briga por tudo, por qualquer coisa, a criança se briga, no outro dia ela já está de paz com todo mundo, ela não guarda rancor, é muito difícil, é bem interessante isso, não é? E se a gente pensar na consciência como um todo, como que fica esta situação, não é? Como que fica esta mente trabalhando com as questões para não ficar cada vez mais fechada, para não ficar emburrada, para que ela possa se expor, entendeu? Tanto é que no primeiro dia, quando ele volta a ser criança, porque tem uma parte mágica no prólogo, que é assim, ele então, uma noite, ele estava então com essa... ele suspirou de saudade. E porque ele suspirou de saudade com essa coisa da criança, do processo da criança ser mais feliz, surge um gnomo. Olha que interessante. Então, ele vem com a coisa do gnomo, que tem uma lanterna. E ele falou, que você me chamou por quê? Ele não entende. Né? Então, é o lado lúdico da história, para ele se tornar criança. Então, teve esse momento mágico na parte da escrita, dele perguntar então, para esse gnomo, e ele fala, não, eu quero voltar a ser criança. E pronto. E o primeiro dia é isso, ele acorda e se vê na figura de criança. Porém, ele colocou para ele o seguinte, eu voltei a ser criança, mas eu sei de tudo que eu aprendi até a minha idade adulta. Olha que interessante. Então, assim, aí ele começa a relatar, que nós vamos ver nesses capítulos, toda uma sequência de fatos, né, com os amigos, com o cachorro, com isso, com a mãe, com o pai, etc. Mas tudo que ele fazia na escola, ele já sabia a resposta, porque ele já aprendeu quando ele era criança. Então, era como se fosse um recordar. Só que ele estava num corpo infantil. E ele, lógico, voltando a brincar, a ter as suas experiências como criança. Porém, as reflexões daquelas situações como adulto. Agora eu pergunto para vocês, essa técnica que ele utilizou de escrita, não é? O que pode ajudar, e aí uma pergunta para vocês, o educador, o professor, a trabalhar com essas questões trazidas no livro? O quanto pode colaborar com os educadores? No processo de autoformativo, independente da formação inicial nas universidades, da formação cotidiana que se pode ter com essas capacitações, que sempre é feito pelas redes, é o processo, então, da narrativa da história de vida, que é exatamente a gente pensar que criança nós fomos, como foi a nossa educação, e aí entra o processo da autopesquisa, que a Conscienciologia proporciona. Então, se eu estudo, eu procuro lembrar, procuro trazer à tona as experiências que eu tive, eu posso repeti-las no sentido a menor,
ou posso fazer diferente daquilo que eu identifico que foi a menor. Então, a gente vê hoje muitos professores que não conseguem educar, não conseguem fazer diferente da maneira como ele foi educado. Então, fica, às vezes, numa maneira tradicional de abordar as coisas. E o que está sendo proposto exatamente é o olhar crítico e o esforço de fazer diferente. Mesmo que tenham professores que estejam cientes dessas limitações que ele vivenciou na história de vida dele, não consegue fazer esse salto, né, essa mudança. É o que a gente chama de meta-reflexão, não é? É a meta-reflexão, quer dizer, você vai refletir sobre o próprio processo de ensino, né? Sobre o seu posicionamento dentro do contexto, sua experiência no contexto. É a meta-reflexão, né? Então, o que ele propõe, por isso que esse livro, quando eu estudei no Brasil, né, em São Paulo, foi num curso com a Cidinha, que foi até uma das professoras que fez o seminário, né, no YouTube, que a gente comentou na parte 1 do Janusz Korczak, porque é justamente isso, porque é a escutativa da criança. Era um curso que eu fiz presencial, né, na época, que era justamente sobre a escutativa do professor. Então, como o professor deve se colocar dentro de uma escuta ativa com relação aos seus alunos, né? Carol, tem algum comentário a fazer nesse sentido? Sim, eu acho que este é um livro que toda a gente deveria ler, deveria ser de leitura obrigatória, não só nas escolas, para os educadores e professores, mas também para os pais. Porque no próprio livro ele fala, certos adultos parece que nem nos estão enxergando, não é? Porque lá está, estão sempre a impor coisas às crianças, nunca estão a ouvi-las. E isso era assim antigamente, mas o livro é tão atual porque continua a ser assim hoje em dia. Estamos em pleno século XXI e parece que nada mudou. Eu estava a ler o livro e estava a pensar, ok, mas isso não é, foi no século XX, estamos no século XXI e as coisas continuam iguais, não é? E não fazemos nada. Por isso acho que deveria ser de leitura assim obrigatória, porque ele nos faz ver o mundo das crianças pelos olhos da criança e não pelos olhos do adulto. Né? Isso é que é interessante. E nós passamos por tudo isso, só que hoje não nos lembramos que passamos por certas coisas, por certas situações. Exatamente. Isso é que eu achei mesmo muito interessante também. Como nos esquecemos. E dentro do estudo da ressomatologia, né, que a gente também faz parte do Colégio Visível da Ressomatologia, e também da Evolucim, não é, que lida com a ressomatologia, esse processo deste livro, aliás, eu vou levar esse livro como uma forma de debate dentro da Evolucim, é uma maneira realmente importante da gente se olhar, de fazer um estudo da nossa própria ressoma e dessa fase infantil, trabalhando com as ideias inatas, trabalhando com o porão, né? Aquilo que era mais negativo, aquilo que é mais atormentador, não é? Lógico que dentro do livro do Korczak, por ele ser um educador, por ser pediatra, ele conhece criança, né, de uma forma ampla, né, tanto do físico, da parte emocional e da parte mental. Então, para você atuar como um bom educador, esse olhar, né, e essa atitude, né, então aí no caso verboação, né, a verbação da coisa tem que ser muito bem trabalhada e estudada, né? Então eu concordo com a Carol que esse livro tem que ser realmente trabalhado, né? E eu vou mais uns 2 minutinhos, 3, nós demos uma introdução, né? Então mais uns 2, 3 minutinhos. O que eu vou trazer então deste primeiro capítulo são algumas situações. Por exemplo, a situação porque ele traz reflexões, né? Então, quando ele faz um exemplo, quando ele cita um exemplo, que esse do desenho eu falei, não é? Então, ele cita aquela coisa do desenho, da escola, e faz a reflexão sobre aquela escola antiga em que ele mesmo vivenciou, não é? Então, isso é importante. Quando ele fala também do primeiro dia, porque ele está na escola, o primeiro dia é a escola, né? Então, ele vai na escola, tem os amigos, só que ele tem conflito com o diretor, porque ele, como criança, ele corre pelo corredor, entendeu? Aquela coisa infantil. O diretor pega ele de jeito e fala, o que você está fazendo, menino? Que você não está, não sei o quê. Aí ele vai chamar a mãe, ele fala, não, diretor, por favor, não coloca minha mãe nessa coisa, o que eu posso fazer, né? Ele se coloca de qualquer jeito para poder
ele começa a chorar, porque aí ele usa o choro, olha, a criança usa o choro porque ele se desesperou, porque ele não queria que a mãe soubesse, né, que ele estava tendo aquela situação, que ele sofreu uma reprimenda do diretor porque ele estava correndo no corredor. Mas aí o diretor fala assim, tá bom, menino, tá bom, né, mais ou menos isso, não coloca muito a mão na cabeça, mas ele fala assim, bom, então você vai prestar atenção no que você vai fazer, vai para sua sala de aula, etc, etc, etc. Aí chega na sala de aula, aí ele fica lá remoendo aquilo e ele fala desse processo do remoer, né? E aí ele chega, e aí o professor ou a professora chama ele a atenção, mas ele está distraído. Por quê? Porque ele está envergonhado, porque os amigos viram que ele passou por aquela crítica na frente de todo mundo que o diretor fez para ele. Então ele está super mal. E a professora ainda vem e vai ralhar com ele. Menino, presta atenção, chega lá, tá. Aí ele chega à seguinte conclusão, né, que a criança, que o professor, ele como professor, jamais ele iria reprimir uma criança quando ela não estivesse bem. Por quê? Porque, logicamente, aquele professor não sabe, não prestou atenção no que aquela criança tinha acontecido com ela antes dela ir para a sala de aula e estar triste ou amuada, ou, sei lá, tendo um comportamento que, logicamente, para um professor, ele vai lá e fala, vamos lá, né? E a criança não está bem. E, então, essa coisa do olhar do educador em relação à criança, não é? De novo, então, são situações que ele vai criando. Ele comenta assim, o cansaço de uma criança, né? O cansaço de criança não cansa, né? Porque aí ele fala da situação de pegar um bonde, correndo com o amigo Mundinho, né? Fala, não, nós podemos andar pelo bonde, mas assim, uma coisa perigosa. E no livro ele coloca, não, mas a gente pode pegar a rabeira do bonde, né? O bonde já andando para eles entrarem, mas a gente tem que prestar atenção para não sofrer uma rebarba do bonde quando vai para trás ou vai pela frente, enfim. Aí são situações que aí eu pergunto para vocês, né? Mesmo situações das crianças de tem de perigo, a idade que ele está colocando no livro é uma idade de 7, 8 anos, né? Mais ou menos essa faixa etária que a gente deduz, porque eu não vi aqui nenhum dado quantos anos ele tinha. Vocês viram? Em algum momento, não. Mas pela situação da narrativa, a gente tem uma ideia, né? Então, esse é o ponto, né? Será que mesmo nas cenas de perigo e tudo, que ele cita aqui, aí é uma coisa mais assim, é válido ou não colocar isso? Porque ele fala, é como se fosse um incentivo às crianças a fazer traquinagem, né? A pegar o bonde andando, por exemplo. Não, mas é fácil, né? Falando para o amigo, não, mas é fácil, não é difícil de pegar. Vocês acham que é válido colocar esse tipo de situação no livro? Eu acho que o processo da omissão do adulto na escutativa, ele desconhece esses limites que a criança tende a transpor sempre, e falta exatamente o imprescindível, que é o desenvolvimento da reflexão, o desenvolvimento da noção de perigo, porque a criança está no emocional. Então, por eu não escutar, eu não consigo saber, primeiro, o que a criança está fazendo escondido, né? Os limites que ela tenta extrapolar e a que ela está exposta, né? Os perigos que ela está exposta. E assim, não é dizer não vai, não faz, é fazer com que ela pense o porquê não fazer, quais as consequências do meu agir. E eles, no caso da crítica dele, nem o professor nem o adulto consegue isso, porque não há a escuta. É o que a Carol trouxe da invisibilidade da criança. Então, a criança ela é um ser, eu trato ela como se fosse um adulto, ou um adulto em miniatura, que eu dou limites e faz o que eu quero. Não vejo a criança como criança, né? Pois, Carol? Lá está ele fala da importância do segredo, principalmente no mundo da criança, onde tanta coisa é proibida. É o que ele fala. Até tem uma frase que ele diz: por que os adultos proíbem as crianças de tantas coisas? Só proíbem e não dizem o porquê. Pronto, então eles só proíbem, não podem, ponto final. E eles então,
sentem essa necessidade de segredo. Lá está. Exatamente. E assim, e ele fala, não é, com essa coisa da mãe, que todo mundo deveria ter a mãe presente. Então, ele com a figura da mãe, eu percebo que no livro é muito intensa. O do pai, nem tanto, principalmente nesse primeiro capítulo, mas a preocupação dele com a mãe, ela é direta, não é? Então, ele fala que o adulto, mesmo não tendo a mãe presente, mas ela é imprescindível em muitos pontos, entendeu? Eu achei interessante isso, né? Ele fala assim, ó, tem horas em que também o adulto sente saudades da mãe, do pai, e acho que só eles poderiam ouvi-lo, entender, aconselhar e ajudar, e se necessário também perdoá-lo e ter pena dele. Portanto, o adulto também pode sentir-se órfão. Interessante, né? Porque é verdade, né? A gente tem certas horas que a gente diz, oh, que saudade da minha mãe, né? Que saudade de conversar, que saudade de ter, né? Porque realmente é uma referência quando esta mãe se torna uma referência, né? Assim, de coisas, né? Então, para concluir, são várias as situações, né? Ele coloca uma situação em que ele briga com um colega, porque o colega vai lá e dá um tapa. É o bullying, o famoso bullying. Só que ele reage. Ele e o mundinho estão saindo da escola, já é o momento de saída da escola, mas eu gostaria de trazer esse caso, porque o menino vai e toca o boné e joga no chão. E ele é pequeno, o menino é alto, mas ele fala assim, escuta, por que você está bulindo? O que você está fazendo aí com o boné? Que isso? O que eu te fiz? Né? E o menino, não fala não, que eu vou lá e ele estava com um bastão, né? Ele pegou um bastão e tirou o boné com um bastão, senão eu te bato. Ele falou assim, não vai bater nada. Que isso? Não sei o quê, não fiz nada. Você não tem... Então, ele enfrenta, ele não tem medo desse bullying. Aí ele pega e sai correndo com o amigo, e eles correm bem, e o menino desiste e vai embora. Aí ele chega na conclusão. Ele foi embora porque ele não tinha motivo nenhum para vir atrás de mim. Ele desistiu e foi embora. Então, isso eu acho importante, porque ele se coloca numa situação de enfrentamento, que esse é o ponto aqui, e não ter medo, né? Enfrentar as situações, lógico, de uma forma sarcástica. Ele, se precisasse, ele bateria na pessoa, mas ele não faz isso. Ele pega e decide fugir, e o amiguinho vai junto e tudo e vai embora. E a conclusão dele, para terminar, ele fala, no capítulo que eu achei super importante: compreendo agora que a criança pode ser um músico amadurecido. Achei interessante. E se penetrarmos mais a fundo no seu desenho, na sua fala, no desenho, né, da criança, na fala da criança, quando ela finalmente confiar em si mesma e começar a falar, e nós captarmos o que tem de especial e digno na sua expressão, encontraremos nela um mestre dos sentimentos, um poeta, um artista plástico. Assim será. Mas não somos adultos ainda, temos raízes presas demais na vida material. Achei muito interessante isso. Temos raízes presas demais na vida material. Então, qual que é a mensagem que ele traz aqui? Eu não vou falar, eu gostaria que vocês dissessem para mim, para ver se é o que eu cheguei à conclusão. Quando ele diz isso, né? Quando entendermos o desenho da criança, a fala dela, quando ela confiar em si mesma e começar a falar, e nós captarmos o que tem de especial e digno na sua expressão, encontraremos nela um mestre dos sentimentos, um poeta, um artista plástico. Temos raízes presas demais na vida material. O que quer dizer isso? Ele está remetendo às múltiplas linguagens, né? Então, existem várias maneiras de me expressar, seja pela linguagem musical, seja pela linguagem pictórica, pela oralidade, né? Então, eu poder me expressar através dessas múltiplas linguagens. Quando ele fala do processo da materialização, né, do vínculo com a vida material do adulto, ele vai tocar no assunto 2, né, no segundo dia, e está relacionado a gente vai perdendo, né, vai se distanciando dessa criança e vai embarcando nas preocupações da vida intrafísica e perdendo muitas vezes esse vínculo com essas múltiplas linguagens, fica preso às exigências dessa vida intrafísica. Ele até fala no capítulo 2 da ambição humana, né, da ambição do adulto que a criança não tem.
A criança ela pode trocar um objeto caríssimo que ela ganhou por algo que seja mais importante para ela e que ela não tenha. Ela não tem essa noção, né? Ela tem a noção, a valoração daquilo que ela quer, do objeto, e não do valor do objeto. Ele relata até uma situação dessa que ele tem que voltar e devolver, desfazer a troca que ele tinha feito por conta disso, né? Pode continuar, então, Leuzene, porque só se a Carol quiser falar alguma coisa, depois deixa a eu já Carol entro. falar. Sim, vou só falar, mas acrescentar mais uma coisinha que eu acho que esta frase também mostra o quanto temos a aprender com as crianças, e não o contrário, é o que eu costumo dizer sempre. Porque as crianças são felizes com tão pouco, e nós adultos já vamos perdendo essa felicidade com tão pouco e estamos cada vez mais insatisfeitos porque queremos cada vez mais, mas são mais coisas materiais, não é? E as crianças, ou seja, estão mais preocupadas com outros valores. Pronto, É isso mesmo. Isso. A gente tem que aproveitar, né, essa riqueza da infância, não é? Eu sei que tem um verbete que é meio polêmico da Consciologia chamado nulificação da infância. Eu entendo o ponto do Valdo quando ele fala que a criança, ela logicamente ela não tem a sua recuperação de cons completa, ela não tem essa noção do mental soma, etc. Mas eu discordo, né, de nulificar a infância, porque a infância, dentro do processo, pelo menos desse planeta, e dentro desse processo urbanológico de planeta hospital para se tornar um planeta escola, não é? E dentro dessa patologia toda que a gente está vivendo nesse planeta, a infância é fundamental para haver uma possibilidade de reconstrução dessa mente que está doente. Vocês concordam com isso? Eu entendo quando ele fala abordagem. É o seguinte, se você pega a panorâmica da vida de uma consciência, da vida de intrafísica, é fundamental, concordo com o que você falou. Se existe trauma, se existe negligência, né? A violência física, a violência psicológica, a negligência, que é um tipo de violência, com essa criança, então isso vai causar traumas e isso vai fazer com que todo o resto do percurso possa ficar comprometido. Mas digamos que você teve esse atendimento nessa infância, nesse período, ela não é a primordial. A primordial vai ser quando ela consegue trazer as ideias inatas, as verpões, quando ela consegue já desenvolver a interassistencialidade, ela ser uma consciência mais proativa, entende? É nisso, quando eu tenho esse sobreparamento de pensar ao longo de uma vida intrafísica, eu consigo entender o que o professor Valdo quis dizer, mas sem dúvida o que você colocou de que é preciso esse olhar máximo sobre essa infância para que esse resto do percurso seja eficaz, Produtivo. eficiente, produtivo, evolutivo, né? Nesse sentido. Tá? Sim, sim. Ok. Então, vamos dar, então, como é que é o segundo dia dessa criança? O segundo dia é bem bacana. Ele está indo para a escola, ele foi para casa, ele está indo para a escola, e o que assim é de interessante é ele falar sobre a pedagogia do cotidiano, que é o que a gente fala hoje, né? Então, está nevando, é o fato inusitado, né? A pedagogia do cotidiano lida com o inusitado. Aproveitar o inusitado para o processo de aprendizagem, né, e desenvolvimento. E aí a criança diz, está nevando, chega para falar aquele fato completamente ignorado, né? Completamente ignorado, e eles ficam ansiosos pelo recreio, porque o recreio vai dar oportunidade dessa interação, do brincar na neve, aí vem o lúdico e a interação. E ele fala muito da questão do movimento, você não pode passar 5 horas sentado sem se movimentar, é a coisa do controle da psicomotricidade que a escola exige, e de não ter esse movimento. Então, ele fala muito. E aí, o recreio, ele se movimenta, ele abraça, ele briga, faz de conta que briga, mas, na verdade, estão se agarrando e rolando na neve, fazem a guerra de bola de neve, abre a boca para experienciar a neve caindo, ou seja, eles interagem com o meio e interagem entre si. E quanto de aprendizagem está sendo desenvolvido naquele momento que é completamente ignorado, porque sequer o professor se dá o cabimento de ir para o pátio onde está acontecendo essas interações. E aproveitar as oportunidades, porque ele não interage. A interação dele é completamente árida, né, de afeto, e não há, é mais ordem, mais faça isso, faça aquilo. Então, eu achei essa parte bem bacana.
E aí ele fala, né, agora me resta a escola, sei que não é culpa dela, não é culpa da escola, mas fico com pena, pois não é, e será possível ficar 5 horas sentado na carteira lendo, resolvendo problemas? Então é como se fosse o adulto já fazendo a crítica. Na fala dele, na narrativa, ora ele fala como criança, ora ele fala como professor e ora ele fala como adulto. Ele faz essa navegação, né? E aí ele diz que não é permitido falar. Quando ele vai falar, professoras, caiu neve. Não é permitido falar, não é permitido você trazer o que você está experienciando na vida. Essa pedagogia cotidiana ela é completamente ignorada. Aí ele cala-me com a turma. Né? Todo ele com a turma permanece em silêncio porque ela não aproveitou esse momento, a realidade do que estava acontecendo. Então, por conta disso, né, eles começam na interação tal, aí ele fala do castigo de pé, e que as pernas já doíam, de quanto dói, quanto é sofrido esse momento do castigo. E que o mais sério disso é o que gerar uma culpa que não tem lógica na criança. Uma culpa porque ela não consegue ficar quieta no corpo, um corpo que tem uma psicomotricidade exacerbada. Ela ser culpada porque ela fala alto, ela ser culpada porque ela expressa aquilo que ela pensa, né? Naquela época ainda tinha essa coisa do castigo. Tinha isso. Então ele fala, né? Debaixo do terror do silêncio arde uma mágoa secreta. O quanto ele fica magoado com esse castigo que ele considera injusto, né? Uma vontade de desforra à espera de uma senha. Então, como é que eu posso descontar? Então, imagina a mágoa, o rancor que vai sendo construído. E imagina isso repercutindo num futuro professor também. Pois é. Né? Então, que às vezes, de maneira inconsciente, repete esse comportamento. E aí vem a campainha, a hora do recreio, a hora que ele vai poder, junto com os amigos, ele fala das limitações da porta pequena, que todos têm que sair correndo para atravessar para esse momento de prazer. E é um momento muito curto que precisa ser intensamente vivido. E aí ele fala desse tempo quando a campainha toca de volta, que parece que eles querem se tocou e daqui a pouco tem um segundo toque. Então, entre esse primeiro e segundo toque do retorno, aí é um machucado, uma vidraça quebrada, é porque vem mais aquela pulsão, aquela energia de aproveitar ao máximo esses outros momentos. E é quando ocorrem a maioria dos acidentes, seja de quebrar alguma coisa ou deles se machucarem, porque eles querem viver intensamente esse restinho desse recreio antes de voltar para aquela imobilidade da sala de aula. Deixa eu só perguntar para a Carol. Carol, você vivencia isso em Portugal, na escola, essa situação mesmo? Tem essa coisa de tocar o sino, de voltar, tem os machucados, tem essas coisas todas? Tem. Ainda é assim, sim. E, aliás, a hora do recreio é a hora que eles mais gostam. Não é? Pronto, e lá está. E é a hora que eles têm para extravasar. O que podem, porque nem sempre podem extravasar como querem. Não é assim, porque tem que ter ali os tais limites. Mas sim, mas é a hora que, pronto, que tem os machucados, né? É a hora dos gritos, é a hora em que, pronto, batem, pronto, brincam, choram, riem, pronto, é essa hora, pronto. E acontece a hora do sino, assim, o tocar, tem o tempo do intervalo, sempre, por exemplo, eles aqui têm geralmente 2 intervalos grandes, que é um a seguir ao lanche e um a seguir ao almoço. Ao lanche da manhã, brincam ali um bocadinho, e depois tem um horário a seguir ao almoço, que é o intervalo maior, principalmente as crianças mais pequeninas. Então, quanto mais crescidos são, menos é o tempo de intervalo. Pois, Agora, aqui é só antes de você continuar, eu lembrei também de uma situação do capítulo 1, onde o Korsak fala exatamente dessa coisa assim, que não deveria ter férias, porque também quando a escola for um lugar realmente de prazer, um lugar realmente de conhecimento, ele fala da aula de geografia, porque ele adoraria, ele falou assim, deveria ter mais pessoas vindo falar de assuntos diversos, não ficar aquela coisa do livro. Ele mesmo já coloca isso, gente para falar de experiências, né? Ele fala até de militares, né? Militares, exploradores, porque ele adorava, ele cita, né, a aula de geografia como uma das melhores. E ele chega e fala assim, teríamos que eliminar
quando tiver férias, a gente não tem mais férias, a gente gostaria de estar na escola para ver essas coisas boas, falar sobre os ursos, falar sobre a exploração dessas coisas, né? Porque a criança tem interesse, é isso que ele quis dizer. Por quê? Porque na escola não se explora mais as áreas e os assuntos de interesse das crianças. Isso, e as interações, né? Que aí não pode falar, não pode conversar, não pode se movimentar, não pode tocar, se abraçar, lutar, né? Aí ele fala até disso, que a luta não é contra o homem, mas contra o tempo. Cada momento deve ser aproveitado. Quando ele, às vezes parece que eles estão lutando, né? Brigando lá, e às vezes não é, só aproveitando, a imaginação, é a vivência dos conflitos do ser humano, né? Do próprio adulto, que eles brincam desse contexto, desses papéis. Uhum. Então, quando toca, a brincadeira passa a ser ilegal. Então, tem muito isso. Tocou, eles têm que voltar, então é como se fosse ilegal você continuar brincando. Não sei se... Aí ele fala muito que os adultos não sorriem. Os adultos são mais sisudos, não são tão felizes, né? E ele fala, não sei se nós sorrimos com mais frequência do que os adultos. Às vezes, pode-se dizer com um sorriso mais do que com uma palavra. Você pode falar muito mais com um sorriso do que com uma palavra. E aí ele faz uma reflexão de quando ele voltar a ser professor. Então, ele está como criança, quando eu voltar a ser professor, tentarei entender-me com os alunos, introduzir sinceridade. E aí é bem bacana o que ele fala da sinceridade, que a sinceridade vai implicar nesse professor que tem uma escuta ativa, nesse professor que ele presta atenção a essa criança. Ele presta atenção ao silêncio, ao movimento, ao olhar, na criança de uma maneira geral, né, de uma maneira integral. E com esse olhar ele busca a sinceridade. O que você está sentindo? O que você está pensando? Eu achei bem bacana isso, né? O que você está sentindo, né, para a criança poder identificar os próprios sentimentos e o que ela está pensando. Ou seja, é relevante saber como você está processando o que você está vivenciando, né? As ideias que E aí, de você novo, Montessori, né? Eu lembrei dessa coisa do silêncio, a Montessori, né? Que também vem com isso. E aí, é Pestalozzi, e aí vai dentro dessa linha de estudos. Isso. E aí ele diz, como professor, né? Quando eu voltar a ser professor, quero escrever um livro sobre a escola, para que todos se convençam de que nem sempre é possível prestar atenção à aula. A experiência dele como criança não dá para ficar o tempo inteiro prestando atenção sobre essa aula, né? Não dá, não tem como. Queria ser criança e penso no que faria quando for adulto. É o conflito, né? Que ele vai navegando. É o conflito. Isso. O ideal é que nós, seres humanos, alternássemos exatamente o ser grande e ser pequeno. Ou seja, nunca perder esse vínculo, essa memória, essas experiências anteriores, né? A memória dessas experiências da infância, para que a gente pudesse trazer. E se a gente pensa nisso também, que a gente não perdesse, né? Que a gente perde com a ressoma, as nossas ideias e as nossas experiências do curso intermissivo. Exato. Né? Então, veja que tem o lado todo de readaptação da consciência a essa realidade, né? Mas você vê, mas desculpa, aí nesse sentido, né, para a recuperação de cons, quando vem, então esse papel do professor, do educador, ele é essencial para resgate, né? Então, quanto mais eu dou ouvidos, quanto mais, como eu falei ali no texto, né, eu vejo as expressões no desenho, dá oportunidade para que a criança se manifeste do jeito que ela quiser. É lógico que existem as réus, as consciências que têm mais dificuldade, que são trancadas, etc. Mas se os professores, né, começarem a investir mais no sentido de trazer com carinho, com afeto, né, com amor mesmo, né, essa criança mais para perto, logicamente que o despertar consciencial ficaria mais fácil, para que haja uma possibilidade de um trabalho mais educativo e reeducacional com mais facilidade, né? Então, é uma pequena mudança postural de quem está em contato com a criança, mínima que seja, pode abrir as possibilidades, né, de acoplamento com aquela criança de uma maneira mais acolhedora,
eu vejo como um respeito e fraternismo àquela consciência que está restringida num contexto de infância. Exato. Se a gente começa a pensar como consciência e menos como consim, a gente vai tendo condições de ajudar mais. Então, quantos professores precisam, né, se inteirar dessa realidade multidimensional? Sim. Quanto a gente precisa trazer de esclarecimento, não só para os professores, mas para os adultos, sobre o paradigma consciencial, que é isso que vai propiciar e ajudar em todas as instâncias, não só na escola, de saber ver, enxergar, ter esse respeito e esse fraternismo, aquela consciência naquele momento tão restrito na sua manifestação. Exatamente. Esse é o nosso grande desafio aí, de estarmos aplicando na nossa vida o paradigma consciencial, né? Com os próprios filhos, na família ou no trabalho em si com as crianças. E aí ele traz a importância do brincar, a importância dessa brincadeira que acontece lá no parque, que acontece na sala de aula e que muitas vezes incomoda o adulto, né? Enquanto que na educação infantil, aqui no Brasil, os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e brincadeira, nesse relato dele é exatamente o oposto, não pode interagir nem pode brincar dentro dessa sala de aula. Então, não se deve menosprezar a brincadeira, nem atrapalhá-la, nem interromper bruscamente, nem impor companhia desagradável. Então, deixar a criança brincar com quem ela quer brincar. Ela faz as escolhas dela, né? Claro que uma vez ou outra você faz uma brincadeira coletiva que envolve todos, mas eles vão ter as preferências deles, e assim é quando ele começa a abordar a amizade. Então, ele fala que tem no percurso para casa, aí já vai voltando, já tocou, ele já está saindo e está retornando para casa. E aí tem aquele colega, que é o colega de voltar para casa, e tem um amigo. Isso é diferente. É diferente, porque o amigo, eu vou procurar aquele amigo, independente de estar com ele, porque eu estou voltando para casa. E às vezes pode coincidir. E nessa volta para casa, eles começam a observar a realidade. Eles começam a observar as coisas. Então, ele fala, aí nesse momento que ele fala da vitrine, aí é nesse momento que o adulto surge e diz assim, que aquelas coisas caras e tão cobiçadas pelos adultos. E aí ele fala desse brinquedo que ele recebeu e que foi trocar e que, para ele trocou porque ele não estava preocupado com o valor do brinquedo, que era patins, né? Patins, para você usar na neve, você usa uma vez na vida, e ele queria algo que ele pudesse estar usando mais. Então, ele foi em busca da troca, e os pais fizeram ele destrocar, né? Então, dispostos a trocar uma coisa cara e diferente por uma que tem vontade de possuir. Então, para ele é muito mais importante isso. E aí ele chega em casa. Quando ele chega em casa, ele começa a abordar essas relações familiares. Encontra a mãe super aborrecida, e ele não entende porque que a mãe está tão aborrecida. E ele fala, né, assim, não sabe por que motivo os adultos estão irritados e gritam, né, com as crianças o tempo todo. Então, a criança ela não sabe o que aconteceu com esse adulto. E aí, essa mãe aborrecida chega, já fica super zangada com ele e tolhe esse comportamento também. Você tem horário para isso, tem que fazer o que eu estou precisando. E ela, então, está precisando lá um vestido dela que ficou danificado, pede, então, que essa criança pequena vá pegar um bonde para ir levar esse vestido para o concerto. E aí ele relata o que acontece nessa falta de respeito, dessa invisibilidade, de desconsiderar o que a criança pensa nesse translado dentro desse bonde. Então, são chacotas, e esse pirralho, ele não sabe o que diz, ele argumentando, ele fazendo o esforço de interagir, de dizer o que ele estava pensando. Ele pede inúmeras vezes para o bonde parar, porque ele estava na parada que ele precisava. E aí ele é ignorado, até que alguém comece a interferir também, tem essa sensibilidade. Então, essa invisibilidade, né, do adulto em relação à criança, ou desrespeito, ou não considerar essa fala, a opinião, o desejo, isso realmente é algo que ele traz nessa discussão desse translado, que não é nem na escola, é quando ele diz que é na vida, é no mundo que isso acontece. Então, as crianças choram mais do que o adulto. E aí ele fica indignado com isso, né? Ele chora. E ele diz, porque sentem mais profundamente, sofrem mais. Sofrem mais por não entender. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, ela berra, porque a única defesa que ela tem, o meio de comunicação dela é berrar, é o choro.
é o desespero, né, que ela fala em relação a isso. Então, eu bater na criança até que a criança tenha um sentimento de culpa e diga, eu não faço mais. Então, o quanto isso é violento, ele fala, né? E aí ele traz também na família a questão das relações com os irmãos, né, que muitas vezes isso não que o importante, tanto nessa família quanto no bonde, na rua, seja lá o que for, é que nós sejamos, né, conscientes, enxergamos e sabemos muitas coisas, a criança. Intuímos e pressentimos, mas ainda não temos que dissimular, porque nós temos que dissimular, porque nos lacram a boca. Então, embora ele intuia, embora ele pense, embora ele sinta, ele tem que lacrar, né? Ele tem que dissimular o que ele pensa, porque essa boca, esse silêncio, ele é lacrado. Estou terminando já. Certo. Então, nem sei mais se devo ficar contente de ser criança. Fica um pouco decepcionado, né? Fica decepcionado. E aí, por último, eu trouxe aqui a última reflexão, né, que ele fecha nesse capítulo, que é: somos criaturas extremamente complexas, e nem e nem a bola de cristal, nem o olho do sábio lhes dirão qualquer coisa a nosso respeito. São complexos e não tem como desvelar essa complexidade. Se vocês não tiverem confiança em nós e identificação conosco. Então, viver uma consciência em evolução, que já passou por essa fase e que vai passar inúmeras vezes no processo evolutivo. Então, enquanto a gente não vê essa criança e se identificar com ela, que aí entra a história de vida, a narrativa nossa, das nossas dificuldades, a gente não vai conseguir compreender essa complexidade ou se aproximar dessa complexidade. E aí volta aquela reflexão que acabou o primeiro capítulo, assim, a gente vive num mundo material, muito material, ou seja, porque a matéria, ela embota essa visão, de não ver o outro, não ver o que o outro está sentindo, não ver o que o outro está falando, né? Porque você está envolto no seu mundo material, no seu ganho, no seu dia a dia, nas suas coisas, e aquilo não faz você enxergar uma mega, né, uma cosmovisão, e ainda mais no nosso lado consciencial, que seria o ser integral holossomático, né? Então, Carol quer comentar alguma coisa? Muito bem, Eleusine. A gente já passa para Carol. Carol vai falar do mundinho, do malhado. Quem que era o malhado? Malhado. Eu vou fazer assim um resumo, porque já temos pouco tempo. Não, fica tranquila, temos tempo, sim. Vai lá. Pronto. Então, assim, o meu capítulo é muito interessante, porque aborda vários temas, para mim, interessantíssimos também. Pronto, eu vou já dizer quem é o Malhado. O Malhado é um cão que ele encontrou na rua, em pleno inverno, com frio, não é fome, com uma pata partida, que ele não sabia bem, pronto, mas uma pata ferida. E ele, então, decidiu pegar o cão, ajudar o cão, digamos assim. Então, ficou malhado, porque o cão, como era branco e preto, tinha uma orelha preta e o rabo também, então ele decidiu colocar o nome de malhado. Mas eu vou falar, então, dos temas que esse capítulo aborda, que eu acho interessantíssimos, que um deles, o primeiro, é sobre a tristeza, que ele fala da importância da tristeza, que a tristeza não é uma coisa ruim na vida da criança, né? Ou seja, através da tristeza ele tem várias reflexões, né? Tem pena da mãe que tem um vestido estragado, tem pena do pai, tem pena do cão, ou seja, é um momento de reflexão, é um momento importante a tristeza na vida da criança e que até tem medo que o adulto atrapalhe, interrompa esse momento. Pronto, é o que ele fala sobre isso, achei muito interessante. Também fala retrata também aquelas questões que as crianças têm, que nunca têm respostas, e às vezes até mesmo nós adultos, né? Por que o mundo é assim? Por que o mundo é assado? Pronto. E também, através desse capítulo, ao ajudar o cão, ele traz também a empatia, o se colocar no lugar do outro. Né? Ele ia pensar também como o cão, coitado, estava ali a sofrer, né? E ele não podia deixar de ajudá-lo. Né? E fala também das pessoas que só pensam nela, um bocadinho do egocentrismo. Tem uma parte que ele fala mesmo quando ele vai pedir ajuda,
pronto, que a senhora, as pessoas só pensam cada um em si, mas que o cão também é um ser humano, é um ser vivo, é um ser de Deus, que ele fala, não é? E também trata da importância, lá está, do segredo, como já falamos aqui, da sinceridade, pronto, a sua sinceridade, da honestidade, de defender também a sua honra. Há uma parte em que ele fala, pronto, chateado com uma tia que lhe trata como bezerro, pronto, e ele acha que vindo daquela senhora, se fosse outra tia, se calhar não levava tão a peito, mas vindo daquela tia, ele achou aquilo uma grande ofensa, e ele ficou chateado, e tinha de respeitar que ele estava chateado, porque ele também tinha de defender a sua honra e impor limites. Se ele não impusesse limite, pronto, agora quando criança, não conseguiria quando fosse adulto. Por isso Mas era como preciso... assim, Carol? A tia tratava ele como bezerro? Como assim? Sim, fala, diz, fala com a mãe, num diálogo com a mãe, ele está a chegar com a irmã, e a tia, num diálogo com a mãe, diz, olha, estão a chegar os seus bezerros. Ah, os filhos, E entendi. ele, então, ficou ofendido com aquilo, porque foi tratado por bezerro. Não é que a tia não estava chamando de bezerro, pronto. Não Eu era uma entendi. ofensa, mas ele levou aquilo como sendo uma ofensa e achou importante impor limite, mostrar que ficou chateado, porque ele não era um bezerro, ou seja, não era o filho de uma vaca. Os bezerros eram filhos de uma vaca, ele ficou muito chateado com aquilo e achava que tinha de defender a sua honra, sabe? Ficou muito chateado. E fala também aqui, ele também fala da importância da educação, sem gritar, sem bater. Pronto, ele pensa, aí quando eu tiver de educar o malhado, vai ser sem gritos, vai ser com muita paciência, porque ele diz que, às vezes, as palavras magoam mais do que uma pancada. Então, ele também fala que, às vezes, um adulto pode chamar a atenção de uma criança e nem imagina o quanto que ela fica chateada, como gosta daquele adulto, né? Gostam tanto e não pensam que aquelas palavras o podem deixar triste, magoado. Pronto, e muitas vezes dizemos coisas às crianças realmente sem pensar em como elas poderiam se sentir ou como elas se sentem. Né? Ele fala também aqui muito da comparação da vida do adulto com a vida da criança. Por exemplo, se uma criança, se um adulto está aborrecido, uma criança, das atitudes do adulto com a criança, por exemplo, um adulto está aborrecido, mas uma criança não está aborrecida, é chata, ou está, pronto, um adulto está zangado, a criança não está zangada, está a fazer birra. Ou seja, o adulto não faz birra, quem faz birra é a criança. Né? Pronto, ele faz aqui essa comparação das atitudes do adulto com as atitudes da criança. Pronto, no adulto é tudo normalizado, na criança é tudo muito, muito maior. É maior. Exatamente. Eu achei também interessante ele falar também muito da educação da família, com a irmã, que ele fala que os maiores culpados dos irmãos darem-se mal são os pais, geralmente são os adultos, porque incute na criança mais velha muita responsabilidade para com as crianças mais novas. E ele acha isso injusto. Tem muitas situações que ele retrata nesse capítulo que acha injusto a maneira como é tratado em relação à irmã. Ou seja, se a irmã quer um brinquedo, os pais acham que ele tem que dar esse brinquedo à criança só porque ela chora, só porque ela grita. Pronto, ele não acha isso justo. Ele conta assim várias situações relativamente a isso. E também ele fala Deixa eu só fazer um apontamento com relação à irmã, porque no primeiro capítulo também é citado, né? Ele brinca muito com ela. Né? Então, a brincadeira da boneca, de esconder a boneca, e ele tem que achar a boneca, ela esconde, ele tem que achar a boneca, entendeu? E aí ele exige dela que fale o nome dele, sabe? Assim, né? Para reconhecer que ele que demorou muito para achar, porque às vezes ela complicava, colocava em lugares diferentes, né? Essa brincadeira e tudo, né? E chegou uma hora que ele chega e fala assim, que todo mundo no mundo, né, deveria ser como as crianças em busca de achar uma boneca, entendeu? Porque todo mundo vai atrás das suas coisas, não é? Então, essa configuração de que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer, né? Daquilo que a gente anseia, né? E busca, sem desistir. Ele falou que tudo que ele faz porque tem obstáculos, né?
E ele acha que é interessante, porque a vitória, ela só é boa quando a gente sente que passou por obstáculos. É muito interessante isso, né? Porque quando a brincadeira fica muito chata, que é muito fácil, a gente não sente vontade de vibrar e tudo, porque foi muito fácil. Então, é bom quando se tem obstáculos. Não sei se você tem alguns exemplos nisso com o Malhado ou com situações assim também, nesse sentido. Sim, ele fala aqui também que às vezes evita brincar com a irmã, porque geralmente quem são os mais honestos, ele tem uma concepção de honestidade, né? E ele acha que às vezes ao brincar com, isso pelo que eu percebi, ao brincar com a irmã, muitos adultos podem ver aquilo como um aproveitamento. Imagine se a irmã lhe der alguma coisa, como se ele tivesse aproveitado a bondade, entre aspas, da irmã por ela ser mais nova. Então, ele fala também ali dessa dualidade de sentimentos. Um dia adora, como pode odiar. Um dia ama, tanto pode amar como odiar ali a irmã. E ele fala que isso também é culpa dos adultos. Eu posso citar aqui que ele diz... são 3 os principais motivos pelos quais não gostamos de crianças menorzinhas. Que ele diz, o primeiro, porque os adultos mandam sempre ceder diante delas, que elas, quer que elas tenham razão ou não, quer elas tenham razão ou não, tem sempre de brincar, né? Depois, porque mandam sempre lhes dar o bom exemplo, e também porque mandam brincar com elas quando elas estão atrapalhando, ou seja, quando estão atrapalhando o adulto, então é o irmão mais velho que não é tipo salva ali a situação e tem de brincar com elas. E mesmo nessa brincadeira, ele fala também da importância do irmão mais velho, que se não fosse o irmão mais velho, as crianças não saberiam muita coisa, que através do irmão, digamos assim, ou das crianças mais velhas, que as crianças mais novas têm outros tipos de experiências que não teriam com os adultos, porque os adultos não têm paciência para educar, para ensinar as crianças. Não é? Pronto, é mais ou menos isso que ele diz. É muito interessante. Você concorda? Deixa eu perguntar para a Leozine, você concorda com isso, Leozine? Você tem irmã mais velha, mais nova? Como é que é? Eu trago da própria educação mesmo, né? Então, você coloca as crianças no processo da zona de desenvolvimento proximal lá, que Vygotsky coloca, você bota a criança mais experiente com a criança menos experiente, e dá muito certo quando você mistura, né? Você organiza grupos diferentes idades, diferentes níveis de maturidade, funciona muito bem. O Pestalozzi também fazia isso. Pestalozzi também. Aproveitava as crianças mais velhas para ajudar os mais novos. E ele diz isso, que se não fossem os mais velhos, as crianças não teriam tanta ciência, as mais pequenas. E ele fala também de uma questão que eu também achei muito, muito interessante. Antes do que eu vou falar que eu acho interessante, é que ele diz que todas as crianças são diferentes e os adultos têm mania de colocar tudo no mesmo saco. Não é? Pronto, as crianças... Tudo é criança, não é? E ele diz que há as mais sensíveis, e geralmente, nesse meio, as mais sensíveis sofrem mais. Há crianças que conseguem mentir, não é? Pronto, há crianças que têm essa capacidade de conseguir mentir para o adulto, mas as mais sensíveis não conseguem, e por isso são as que mais sofrem também. E depois ele fala aqui também, e que eu achei também interessante, que é nessa parte a parte mais selvagem do ser humano, digamos assim, que é o olhar para as coisas, gostar de ver as coisas terríveis, aquele instinto que nós temos, não é? Que eu acho que desde criança, não é? Que ele gosta de ver, às vezes, pronto, como ele foi ver um incêndio, ele relata um incêndio que foi ver, e que ele gosta de ver, pronto, achei estranho, por que é agradável olhar para as coisas terríveis? Talvez seja por isso que existam guerras, porque as pessoas gostam sempre de sangue e de perigo. Pronto, eu também achei isso interessante, porque fez me lembrar também Rousseau. Não sei se vocês lembram, que se eu não estiver enganada, era Rousseau, que dizia que não gostava, não concordava em contar histórias a crianças de menos de 12 anos, porque nós temos sempre o instinto de nos identificarmos com o mal da história. Rousseau. Era Rousseau, não é? E fez-me lembrar Rousseau, achei isso também interessante. É isso mesmo. E pronto, Muito bem.
assim, um resumo. Eu acho que esse capítulo é tão rico, eu escrevi aqui tanta coisa. Eu também, a gente vê, porque é muito detalhe, não é? É muito detalhe. É muito detalhe, porque se a gente faz essa análise, assim, reeducacional ou educacional, com as experiências, com tudo, faz a gente sair da zona de conforto, e acho que essa um dos propósitos, né, do Corsa, que é o escrever isso, que é justamente a meta-reflexão. É o que eu faço de errado, enquanto educador, né, eu não olho o outro também não olha, porque às vezes o professor também, né, precisa ter um olhar também das crianças, de uma outra maneira, não é? E essa parte mais instintiva mesmo, é porque ainda não está no desenvolvimento ali do córtex pré-frontal, né? Que é quando ela vai exatamente desenvolvendo mais a racionalidade. Então, dentro do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento fisiológico mesmo da criança, passa por isso. Então, há a preponderância de que daquelas sinapses, parasinapses, né, bem antigas, e as sinapses aí também, que são aquelas primeiras que vão compondo a organização do nosso cérebro. Então, o quanto é importante a gente estar investindo nessa abordagem integral, mas na reflexão, né? Tem essas pulsões, né? Tem esse instinto, tem esse predomínio, mas aí entra a reflexão. A causa e efeito que a criança ainda não consegue perceber, né? Ela só acha aquilo diferente e aquilo traz uma emoção, mas aí a gente... É o quê, Carol? Traz um fascínio também, acha tudo tão fascinante. Fascínio, né? E logicamente tem as ligações com o porão consciencial de outras vidas, se ela foi um militar, se ela foi, entendeu? Se teve em situações de guerra, né? E lembrando que a situação de Corsac, né, é guerra. Plena, né? Plena pós-guerra. Plena pós-guerra. Entende? Então, tudo isso, né, tá ali fresco, né, e as situações todas, né, é pós-guerra da primeira, mas ele é no meio da segunda, no meio ele vive isso, ele morre no meio da Segunda Guerra, né, então é muita coisa, né, você pensar uma mente como a dele, né, fantástica, né, como ressoma, né, num processo desse de entre guerras, nossa, impressionante, né. Muito bem, então agora nós vamos ao amor, não é? Quando, então, o Corsa, enquanto criança, se apaixona pela Mariazinha, acho que é isso. Então, eu vou colocar agora o vídeo da Silene, é um vídeo de 11 minutinhos, e após, então, aí a gente faz alguns comentários, anotem alguma parte que vocês acham interessante no que ela relata, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui, compartilhar. Ok, essa é a Silene. Vejam se estão ouvindo. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou ler, então, algumas anotações que eu fiz sobre o capítulo Amor para vocês, tá? Então, um dos pontos centrais desse capítulo é uma situação que ele descreve de uma festa que ele vai, onde vai estar lá a família dele, vem uma outra família que vem de uma outra cidade e tal. E aí tudo começa ele contando sobre o constrangimento provocado pelo tio dele de obrigá-lo a dançar com uma menina, Mariazinha, que vinha nessa família convidada, e o tio diz que era de bom tom, digamos assim, era educado, né, convidar ela para dançar. E ele, totalmente contrariado e constrangido, é praticamente empurrado para ir dançar com a menina, porém, ele acaba se encantando com a menina, porque a menina totalmente desinibida, tira ele para dançar e deixa ele à vontade, né? E, enfim. Mas o constrangimento prosseguia com o desagrado, né, dele em relação às risadas do tio, de vê-lo dançando sem ele querer, né? E, bom, aí ele escreve: nós, as crianças, temos vergonha de tudo, temos receio de fazer ou dizer bobagem. Sempre há dúvida sobre o que fazemos, se está bem feito ou não. Sempre com medo de que os outros possam rir de nós, enquanto se tem a noção
de que não devemos prejulgar os outros. Em todo lugar é a mesma coisa. Você faz uma pergunta ou se engana e logo vem gargalhadas e ironias. Cada um quer ser o mais inteligente e espera a primeira oportunidade para ridicularizar e humilhar os outros. A insegurança vem deste receio de ser objeto de chacotas que nos intimidam, inibem, tolhem. No caminho da escola e durante as aulas, ficou pensando naquela viagem que fez. Na verdade, ele tinha ido viajar quando houve esse encontro de famílias, essa festa que ele conheceu a menina, né? Aí depois, no dia seguinte, que ele retorna, vai à escola. Então, no caminho da escola e durante as aulas, ficou pensando naquela viagem. Esqueceu onde estava, já na sala de aula, né? E começou a cantarolar baixinho. A professora pergunta quem estava cantando, e nem assim ele cai em si. Nem assim ele percebeu que era ele que estava cantando. A professora, então, o repreende, dizendo que ele estava a contrariando, que fez de propósito. Existem palavras indelicadas que não deviam ser usadas na escola. Por exemplo, fedelho desaforado, criançada, que lembra cachorrada, rigor, que lembra castigo. Com o uso dessas palavras, pode-se deixar de gostar de uma pessoa. Esse foi outro comentário. Quando surge um problema qualquer na sala de aula envolvendo um único aluno, o reboliço se instala. Logo aparecem comentários, ironias, piadas, risadas, bate-papos. Fica difícil acalmar a turma e a responsabilidade recai sobre o primeiro que começou. Muitas vezes abaixamos a cabeça e fazemos de conta que estamos chorando. É um jeito de nos deixarem em paz. Mas não choro, eu sofro, me sinto infeliz. A professora disse que se eu ficasse emburrado de novo, me levaria para a diretoria. Não deixou que eu me justificasse. Mas o que eu ia dizer? Que amo Mariazinha? Antes morrer do que confessar. Quando se tem um aborrecimento, não adianta brincar. A toda hora lembramos do que nos preocupa. Trata-se de um pensamento inoportuno. Será por coincidência que tudo que é destinado às crianças costuma ser mal feito? Os adultos têm tribunais tão diferentes e nós só temos o recurso da queixa. Mas os adultos não gostam de nossas queixas, dão a sentença com displicência, beneficiando aqueles de quem mais gostam. Começa outra discussão, então resolvo ir para casa. Esses pensamentos todos aconteceram na escola, a partir desse fato, dessa situação que eu estou relatando. Quando eu chego em casa, Irene, que é a irmãzinha dele, olha para mim e percebe que tem um problema, então nem pede para brincar com ela. Pega um banquinho e senta perto de mim e apoia a mãozinha no meu joelho. Fechei os olhos e coloquei a mão na cabeça dela. Aí ela deitou a cabeça no meu joelho e adormeceu logo. Inventei uma oração pedindo que Irene continuasse viva e com muita saúde, e que Mariazinha fosse feliz. Essa oração, depois de ter pensado, né, que bom seria se a Irene fosse a Mariazinha, né, por aquele momento ali. Pois é, amo Mariazinha. Como tem coisas acontecendo dentro das pessoas, tantas coisas diferentes. Agora sei bem que as crianças amam, só que não sabem que nome dar a isso, ou talvez tenham vergonha de confessar. Não é que não queiram dizer, mas nos seus pensamentos sentem vergonha e no máximo chegam a dizer que gostam. Os adultos sentem prazer em ridicularizar o amor.
Por aí se vê como são indelicados, como se não fosse permitido gostar de alguém. Conversar, olhar, brincar junto com a outra pessoa, sem que ninguém faça perguntas, sem que ninguém sequer repare. Basta qualquer observação a respeito de uma pessoa, do sentimento em relação a uma pessoa, e logo começam as intrigas. Os adultos nos exigem inteligência. Não gostam de nossas palhaçadas, mas são eles que nos obrigam a fazê-las. Não sabe quanto sofre uma criatura sensível por ter de se fazer de palhaça. Há crianças que nunca se recuperam, há outras que guardam para sempre rancor e má vontade para com os adultos, por serem tão fofoqueiros e por nos magoarem de propósito. Fico pensando, eu e milhares de crianças, nos milagres e tristezas da vida, no que acontece dentro e ao nosso redor. A criança sente desejo de conversar em silêncio consigo mesma, depois de bagunças, correrias e descobertas, mas só uma em 1000 encontrará apoio num adulto ou amigo. Comparo Irene comigo mesmo. Relembro o meu passado, o tempo em que era adulto, e vejo que somos todos iguais. O homem adulto é infantil e a criança é amadurecida. Só que ainda não aprendemos a nos entender uns com os outros. É tão gostoso plantar algo e depois ver brotar, onde nada existia, agora passa a existir. Mariazinha veio se despedir, voltaria à sua cidade. Se ela me dirigir o olhar, pensei, darei o postal que comprei para ela, um postal de anjo. Mariazinha se aproxima e imagino que deveria estar vermelho, porque estava mais sem jeito do que nunca. Pergunto se ela acha bonito o postal e se quer para ela. Ela diz, escreva que é uma lembrança, escreva de quem é e para quem é. Mariazinha me deu a mão para se despedir. Sinto-me bem, sereno. Tudo deu tão certo com o postal. A imagem é bem bonita. O cartão do anjo era o mais bonito. Tinha montanha, abismo, flores e o anjo da guarda. Fico contemplando o papel que Mariazinha e eu escrevíamos letras. Amo-a e nunca mais a verei. Quem sabe ela escreve mesmo para mim? Ou uma noite sonho com ela, ou vejo alguma menina parecida com ela. Pois não é que ela escreveu para mim, cumpriu a promessa, me enviou um postal com uma igreja histórica da cidade dela. Tinha endereço, selo e tudo. Não teve vergonha de escrever para um garoto. E ela disse ao final, mando-lhe 1 milhão de beijos. Daquela que te ama, Maria. Onde, digam-me, está a solidariedade? Cada um tem alguém de quem gosta muito, tem alguns com quem simpatiza, tem outros que não simpatizam ou que lhes são indiferentes, e um ou outro inimigo. Mas o que todos mais sentem é medo. Quando eu desejava voltar a ser criança, esquecia-me por completo que não ia ganhar o meu sustento. Mas não, as crianças não são parasitas, a escola é nosso trabalho. Os adultos pensam que as crianças são levianas. Existe leviandade em nosso meio, mas entre os adultos também. Fui comprar outro postal, mas só tinha um que tinha um menino e uma menina. Mas tive vergonha, porque pareceria que éramos nós dois, eu e ela. As pessoas conversam, mas cada uma sente de um modo diferente. Por isso, não conseguem se entender. Bom, pessoal, são essas as observações. Vocês viram que eu misturei um pouco de narrativa com falas do menino, né? Então, mas eu acho que a ideia foi destacar
alguns aspectos interessantes aí sobre a relação dos adultos com as crianças, né? E, enfim, algumas questões também da escola, né? E tudo mais. Então, espero numa outra oportunidade podemos trocar mais ideias, fazer comentários mais aprofundados. Então, um abraço a todos. Ok, tudo bem. Ok, muito bom. E aí, vocês, o que vocês acharam do amor? Não é platônico, não é? Não é um amor platônico do Janus criança, né? Ou você está com o áudio cortado, Carol? Desculpa. Eu acho que foi um amor correspondido. Foi, Não é? né? Sim, Foi. sim. Mas acontece muito isso, né, das crianças, como que é uma paixão, não é? Como é que fica a criança na escola, afuada, não é? Aí a professora vai, não entende, aí reprimenda, né? E aí ela... Sim, sim, desculpa. Não, e eu acho que entre as crianças, eu falo pelo que eu vejo, há muito isso. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo muito rápido. Há uma criança numa escola que eu estava que agora veio descobrir que ela tinha uma doença degenerativa e está muito mal. E ontem eu até estava a falar sobre isso e até me emocionei. Eu estava aqui a falar em casa sobre essa situação. Mas antes de se saber que essa criança tinha essa doença degenerativa, ele já tinha... Estamos a falar de uma criança do primeiro ano, ou seja, com 5, 6 anos. E ele já tinha uma relação admirável, muito amorosa com uma outra miúda da sala dele. Entretanto, ele saiu da escola, porque teve que fazer tratamento, regressou, e hoje que ele está com pronto, sabe-se dessa doença, que ele está agora muito mais debilitado. O cuidado da menina para com ele é tão grande, é uma coisa tão bonita de ver, mas é mesmo uma coisa parece mesmo, não parece deste mundo, a relação que eles têm, olho para eles, tipo, não é uma relação de hoje, parece que é uma relação criada, pronto, já antes, porque é tão amorosa, é um cuidado, e estamos a falar de crianças de 6 anos, 5, o cuidado deles, um com o outro, é tão amoroso de ver, lá está, que eu acho mesmo que é um amor, pronto, é um amor ali entre crianças, mesmo bonito e muito puro, é o verdadeiro amor puro entre duas pessoas que não são da mesma família, não é? Pronto, não estamos a falar de um amor familiar. Família espiritual, não é? Que a gente fala, né? É um grupo karma, é grupo karma, exatamente. Geral, bonito né? ver o cuidado que tem, sim, um com o outro. E eu acho que esta menina depois vai levar essa relação sempre para o resto da vida, essa memória da relação que ela tem com ele. Interessante. E é isso. Leuzene, algum comentário? Anotou alguma coisa? Anotei só da questão das gargalhadas que ele falou, do quanto constrange, né? Isso aí também ele experienciou lá no bonde, onde tudo que ele falava, o pessoal levava como chacota, como é que pode uma criança estar trazendo essas ideias, fazendo essas colocações, né? Então, eu vi isso. Quanto a essa questão do amor, né? A criança realmente, ela se enamora, ela fica constrangida com essa exposição, com a sugestão, ela se constrange muito dessas relações. Aquele cantar, aqui no Brasil tem a história de cantar parabéns, e aí sempre diz com quem será que a criança vai casar, que constrange muito a criança, né? E se repete isso. E a criança tem a coisa do segredo também, né? Que é super importante. Então, às vezes, ela tem um cartãozinho, tem uma coisa que quando aquilo é descoberto, ou um presentinho que ela ganhou, alguma coisa que ela é descoberta, ela fica super constrangida. E também tem isso que vocês trouxeram, dessa reorganização do evoluciólogo, né? Então, nesse agrupamento, ou seja, os cúmplices de destino, né? Que faz parte do nosso contexto grupocármico. Então, quando a gente vê uma relação assim que chama atenção, né, Carol? Aquela amizade não é de agora, vai ter uma amizade raríssima aí, né, de tantos anos e de tantas vidas. Isso é possível de ver mesmo, desde a infância. É a questão do respeito, né? Quando a Silene termina e fala, né, que foi Corsa que falou, 1 em 1000 pessoas, né, crianças, encontrará o apoio de um adulto.
Isso é muito triste, né? Porque não há essa relação de confiança, de respeito, está faltando, não é? E eu acho que é isso que a gente tem dentro da reeducaciologia, que eu acho que a gente teria que estar resgatando nesse processo empático, né, de entender as dificuldades dessa criança, de se expor, porque da coisa do ridículo, né, de não zombar, não caçoar da criança, seja em que circunstâncias forem, e nem estimular as outras crianças que fazem bullying, não é, a fazer isso. Né? Então, os professores, no caso, tentariam impedir que isso aconteça. E depois lá está, ele cresce, a criança cresce com esse exemplo e acaba achando normal, porque o próprio Janusz, que ele fala aqui na página 102, ele faz uma comparação entre os sentimentos e atitudes dele para com o cão e com a irmã, não é? Porque ele às vezes bate na irmã Irene, e ele depois chega à conclusão de que o seu comportamento é fruto dos exemplos dos adultos. De como os adultos agem com as crianças, ou seja, nós depois lá estávamos repetindo os comportamentos. Né? Exatamente. Bom, e para encerrar, né, eu vou pedir só que a gente tenha 8 minutinhos da Silvia, né, que vai falar justamente, é um capítulo que fala dos dias cinzentos, né, mas ela comenta assim, também no geral, vai ser em áudio, então eu vou tentar colocar o áudio dela, veja se vocês ouvem. Dá para ouvir? Não. Não, ok. Então, eu tenho que compartilhar novamente. Vou ter que compartilhar novamente, compartilhar som. Ok. E agora vocês estão vendo a tela e estão vendo a parte do azul, né? Então, Isso. ela vai, tá certo. Então, aqui ela vai conversar. Existe também os que perdem as suas coisas. Oh, desculpa. Começando. Janusz Korczak, livro Quando eu voltar a ser criança, último capítulo. Dias cinzentos. O boné de uma criança some. Vivem sumindo coisas. Existe também os que perdem as suas coisas e os que emprestam e esquecem. Quando isso acontece com um adulto, eles suspeitam das crianças. As crianças são dependentes dos adultos para terem suas coisas. As crianças deveriam ter uma mesada para aprender a gastar e não ficar sem nada. Alguns alunos não têm cuidados com suas coisas, fazem pirraça, gritam. Quando tem denúncias de alguém, eles fazem isso em último caso. Quando uma criança se aproxima de um adulto, é porque ela gosta dele e todos pensam que ela é puxa-saco. Quis ser criança de novo para livrar-me das cinzentas preocupações e tristezas do adulto. Agora tenho outras, infantis, que doem mais. Olhem para dentro de vós. Olhe para dentro dos nossos pensamentos. Temos outras preocupações, mas não são menores. O boné não foi encontrado. Todos precisam ajudar a pagar. É preciso falar isso em casa. Lá eles, os pais, pensam mal da escola. O mais triste é que basta um aluno para causar tanto sofrimento e tanta angústia. Na aula de educação física, o professor divide a turma em duas equipes adversárias, traça uma linha no chão e quem arrastar mais gente para o seu lado ganha. Qualquer jogo tem suas dificuldades e seus jeitinhos honestos e desonestos. Existem crianças que torcem a cara para tudo. O tempo da escola corre rápido demais. Quando o inspetor está presente, todos se empenham. Mesmo quando ele não está presente, também deveríamos nos empenhar, mesmo que ninguém esteja vendo. No dia do aniversário da professora, queriam escrever um belo cartão para ela, mas começaram as discussões e não chegaram a um acordo. Nós, crianças, também sofremos muito por compaixão,
quando vemos que alguém ou um colega está em dificuldade. Ele presenciou 2 vezes desgostos por compaixão, piadas e puxa-sacos. Eles também têm que lidar com ironia. Uma criança tinha que contar para os pais. Ele tinha o sapato que ficou apertado e também não queria contar para os pais, de medo de apanhar. Os adultos se espantam quando nos veem brigando, mas somos solidários entre nós. Existe um time de adultos e o time das crianças, e um grupinho contra o outro. Seu único amigo de verdade é o mundinho, e não sabe por quanto tempo. Ele tem dificuldade na escola. Estou esquecendo o que sabia quando era adulto. Preciso prestar mais atenção nas aulas e fazer bem os deveres. Quando me interrogam, não tenho certeza se estou sabendo. Quando o professor olha para a turma para escolher um aluno e para interrogar, o meu coração bate diferente. Eu tenho mal-estar. Existem dias nos quais mesmo os piores alunos sabem tudo, e dias em que a turma parece abobalhada. Cada um tem o seu jeito próprio para tentar sair-se do apuro. A professora está me vigiando. Meus colegas fazem sinais com os dedos, mostrando que falta pouco para a campainha, o que é péssimo. Ou então, ela não me dará a nota, mas lembrará do meu desempenho, péssimo. Eu sei que não fui bem e fico esperando para ver se ela briga comigo ou faz piadinhas. Mas o que ocorre é ainda pior. Ela faz um discurso de recriminação. Pois é, alguma coisa estragou dentro de mim. Os professores não têm ideia do medo que temos daqueles que são chamados de bonzinhos. Um sujeito assim faz o que quer e nada lhe acontece. Ele relata também um incidente onde ele teve um pouco de culpa. O que magoa é que todos os nossos assuntos são liquidados às pressas e de qualquer maneira. É como se existisse 2 vidas, a deles, que seria digna de respeito, e a nossa, que é como se fosse de brincadeira. Somos menores e mais fracos. As crianças são os homens do futuro. E é como se eles não existissem ainda, mas existirão um dia. Os anos de infância são de vida verdadeira. Na cinzenta monotonia da minha vida de adulto, lembrei-me das vivas cores dos anos de infância. Estou triste, sinto-me mal. Ele relata o incidente com o cartão. Mandaram buscar a mãe dele. Esta também fica braba com ele. De todos os lados, palavras más, olhares maus, e o mundinho vem me consolar. Destruí todas as lembranças, fiquei só. Sente-se indigno, marginal, maldito. Vi a traição por toda parte. Existe um vazio dentro de mim. Quero ser grande, quero ser adulto. Aí é como se o adulto e o professor estivessem corrigindo os cadernos. Ele diz que não quer mais voltar atrás. Este final é muito interessante. Ele relata uma história de um homem que ele olha, e este homem de barba branca. E esse homem, eu acho que parece ele mesmo, ele criança falando com ele adulto. Aí pisca uma lanterna na frente dos seus olhos. E ele volta a ser adulto e professor. Ele se percebe corrigindo os cadernos. E aí ele diz: não quero mais voltar atrás.
Ok. É interessante, né? Essa coisa da lanterna, eu acho que é justamente aquela coisa do gnomo, né? Que a gente falou no prólogo, quando ele teve aquele relance de saudade, de suspiro de saudade, quando aparece o gnomo e tem a lanterna que faz ele voltar a ser criança. E agora é o final, volta a ele voltar a ser adulto. Agora, esses momentos cinzentos, né? Você viu que ela usou vários momentos de cinzas, né? O que se refere? Se refere a ele, criança infeliz, porque ele falou assim, lembra-se que no início, só mais 5 minutinhos para a gente encerrar, ok, gente? Então, assim, só para fazer a ligação de que no início ele falou, eu vou voltar a ser criança, mas eu vou ter a minha memória de adulto. E agora, no final, ficou cinzento, porque a memória dele nos estudos começou a falhar e ele começou a ter mau desempenho na escola. E ele ficou com medo da mãe, porque ia entregar o cartão, né, negativo e tudo, e a mãe ia ralhar com ele, assim como o professor também o reprimiu e repreendeu, na verdade, né? E é essa situação, né, dele estar comentando vários momentos onde ele se sentiu não acolhido, né? E aí, não sei se vocês falaram alguma coisa e querem falar alguma coisa, e no início ele fala que seria necessário as crianças aprenderem a lidar com o dinheiro, mais ou menos isso, né? Que na Conscienciologia a gente trabalha com esse conceito da inteligência financeira, que a criança, desde o início, deveria também aprender a saber lidar com a parte dos ganhos, das perdas, saber dar o valor adequado às coisas, né? Alguém gostaria de arrematar alguma coisa nesse sentido, do relato final? Eu só queria deixar tipo uma reflexão, porque ele na página, só para terminar, porque ele na página 106, ele diz assim: parece que os adultos cuidam de nós, mas nossa vida neste mundo não é nada boa. E eu queria, pronto, deixar reflexão para todos nós. Será que isso no século passado, não é? Foi quando ele disse isso. E a minha reflexão é: será que a vida das nossas crianças hoje é boa? Pronto, é uma questão para pensar, não é? Pronto, Uhum. era só, Muito só bom. assim. Uhum. Leozene, o que você tem a dizer? Eu penso que é uma fase da consciência na vida intrafísica muito difícil. É difícil porque, por não conseguir, enquanto a gente está ainda na pré-serenidade, né, a gente não consegue trazer toda a nossa realidade consciencial, não consegue entender essas relações grupocármicas, não consegue entender evolução, proex, nada disso. Tem essa manifestação mais primitiva e instintiva, e o mais sério, a incompreensão. É aquilo que eu trouxe no final do que eu li, que é essa complexidade. É uma complexidade imensa, consciencial e da criança em si, e essa incompreensão que dificulta esse momento tão importante de desenvolvimento dela na vida intrafísica, né? Exatamente. E isso continua muito presente. A gente leu aí, mas é muito, muito presente. Porque não houve progresso. Exatamente porque não há, parece que a gente esquece, né? Não há essa identificação com a criança. Ele diz que não há identificação conosco no sentido de nós esquecemos que já fomos crianças. E a gente trazendo essa transposição para a conscienciologia, nós esquecemos que somos consciências em evolução. Muito bom. Sim. Eu acho que aí eu vou reforçar aquele ponto que a Carol trouxe da empatia, que eu acho que é o processo que nos falta nesse momento planetário de reorganização, né, e de reeducação. Eu acho que esse processo de se colocar no lugar do outro e, na verdade, entender as necessidades desse outro, né, e também fazer a autorreflexão sobre as nossas próprias necessidades, entender as nossas angústias, entender os nossos gargalos e pontos, né, de conflito interno, para poder cada vez mais a gente ampliar a nossa consciência enquanto pessoas, lógico, com essa visão conscienciológica, mas muito mais entender as pessoas ao nosso redor, quem está presente, quem está distante, quem está no extrafísico, não é? E começarmos a ampliar a mega fraternidade cada vez mais, né? Agradeço imensamente, né, por esse ano todo,
de trabalho com todos os educadores que nós estudamos, não é? Teríamos ainda dentro da linha reeducacional ainda alguns a serem estudados, como o Winnicott, como o Piaget, que estariam na nossa linha, não é? Como eu tenho eles aqui pontuados, não é? Que seria os próximos, mas tudo bem, se a gente não conseguir retomar os estudos, a gente vai, de alguma forma, tentar estudá-los de alguma maneira, não é? Não nos estudos, talvez, de grupo, seria o Piaget, o Winnicott, seria o Vygotsky e o Reuven Feuerstein, né? Que foi proposto até pela Leuzene, não é? Mas ficamos aqui com os nossos agradecimentos finais sobre esse trabalho, né? E espero que a gente consiga continuar com as atividades do Colégio Invisível de Reeducaciologia para 2022 e aguardem, então, as próximas novidades aí de trabalhos conjuntos. Obrigada, Leozene, obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada. Ok, obrigada, Silene, obrigada, Silvia, Marisa também, não estão aqui, mas deixaram a sua contribuição esse ano. Um ótimo planejamento aí, 2022, com votos e complexos. Para todos nós. Abraços a todos. Até mais, Carol. Beijinhos. Beijão, Tchau. Beijo, tchau.